Seja muito bem-vindo ao canal Momentos de Paz e Fé. Santo Antônio Maria Pucci, o servo fiel de Maria e do povo de Viareggio. Em 16 de abril de 1819, na pacata vila rural de Poggiello, nos arredores de Pistoia, na Toscana, nascia Eustáquio Pucci em uma família de camponeses profundamente católicos. Seus pais, Luiz Pucci e Santa Batti, educaram os 8 filhos no amor a Deus e ao próximo, cultivando valores cristãos que marcariam profundamente a vocação do futuro santo. Desde a primeira infância, Eustáquio demonstrava uma inclinação natural para a vida espiritual, acompanhando a mãe nas visitas aos pobres e mostrando interesse incomum pelas coisas da fé. Aos 6 anos, começou a servir como coroinha na paróquia local, onde sua piedade e seriedade chamavam a atenção dos padres e fiéis. Sua educação formal foi limitada pelas condições humildes da família, mas sua inteligência aguçada e vontade de aprender superavam todas as barreiras. Aos 12 anos, teve um encontro decisivo quando visitou com a família o santuário de Nossa Senhora do Monte Cenário, berço histórico da Ordem dos Servos de Maria. Foi ali que, diante da imagem milagrosa de Nossa Senhora, sentiu o primeiro chamado à vida religiosa. Aos 18 anos, após vencer a resistência inicial do pai, que precisava de sua ajuda nos trabalhos do campo, Eustáquio ingressou no noviçado dos Servitas em Florença. Recebeu o hábito e o novo nome de Antônio Maria, iniciando uma jornada de formação que revelaria suas excepcionais qualidades espirituais e intelectuais. Durante os anos de seminário, destacou-se por sua profunda vida de oração, amor ao estudo e especial devoção à Virgem Maria, particularmente sob o título de Nossa Senhora das Dores. Ordenou-se sacerdote em 1846, na Basílica da Santíssima Anunciada em Florença, celebrando sua primeira missa com uma alegria contrita que marcou todos os presentes. No ano seguinte, foi designado como vigário cooperador para a paróquia de Santo André em Viareggio, uma comunidade costeira de pescadores que enfrentava sérios desafios pastorais. Viareggio, na época, era uma cidade em transformação. De simples vila de pescadores, começava a se tornar um balneário elegante, atraindo veranistas da aristocracia europeia, enquanto a população local continuava enfrentando pobreza, analfabetismo e doenças. Foi neste contexto desafiador que Antônio Maria Pucci iniciou seu ministério, que se estenderia por 45 anos. Em 1853, foi nomeado pároco de Santo André, cargo que exerceria até a sua morte. Sua rotina diária era um exemplo de disciplina e dedicação. Acordava às 4 da manhã para oração e meditação. Celebrava a Eucaristia às 6 horas da manhã, seguida de longas horas no confessionário. As tardes eram dedicadas às visitas pastorais. Percorria as ruas de Viareggio, visitando todas as famílias, especialmente os doentes e os mais necessitados. Conhecia cada um de seus paroquianos pelo nome e sabia de suas necessidades específicas. Durante a terrível epidemia de cólera que assolou a cidade em 1854, transformou a igreja paroquial em hospital de campanha e dedicou-se dia e noite ao cuidado dos enfermos. Num gesto que marcou profundamente a população, carregou pessoalmente nos braços as vítimas da doença, dando-lhes os últimos sacramentos e conforto espiritual, arriscando constantemente sua própria vida. Sua ação social foi ampla e visionária. Preocupado com as crianças órfãs e abandonadas, fundou em 1865 o Orfanato Santa Maria, que oferecia não apenas abrigo, mas também educação e formação profissional. Criou a Pia União das Mães Cristãs em 1872, uma associação que apoiava as famílias mais pobres e promovia a educação cristã dos filhos. Em 1875, estabeleceu a Conferência de São Vicente de Paulo em Viareggio, organizando a caridade de forma sistemática e eficiente.
Reconhecendo o analfabetismo como um dos maiores problemas de sua comunidade, fundou escolas noturnas para adultos e promoveu a educação das crianças, especialmente as mais pobres. Seu lema era: educar uma criança é salvar uma alma. Em 1880, foi eleito superior provincial dos Servitas para a Toscana, cargo que exerceu com sabedoria e dedicação por 12 anos. Nesta função, trabalhou incansavelmente pela renovação espiritual da ordem, visitando todas as comunidades, formando os jovens religiosos e fundando novas casas. Foi um grande promotor da devoção às 7 dores de Nossa Senhora, introduzindo em sua paróquia a prática da Via Sacra todas as sextas-feiras e as 7 segundas-feiras em homenagem a Nossa Senhora das Dores. Sua obra mais duradoura foi a fundação em 1890 da Congregação das Irmãs Servas de Maria, dedicada ao ensino e ao cuidado dos doentes. A nova congregação, nascida do seu profundo amor por Maria e pelos mais necessitados, rapidamente se expandiu, respondendo às urgentes necessidades educacionais e sanitárias da época. Sua morte, em 12 de janeiro de 1892, foi um evento que parou Viareggio. Milhares de pessoas, ricos e pobres, religiosos e leigos, acompanharam seu funeral, testemunhando a fama de santidade que já o cercava em vida. O povo espontaneamente começou a chamá-lo de o Santo Cura de Viareggio. O processo de canonização iniciou-se em 1923. Foi beatificado por Pio XII em 1952 e canonizado por João XXIII em 9 de dezembro de 1962, durante o Concílio Vaticano II. O Papa João XXIII, ao proclamá-lo santo, destacou seu zelo apostólico incansável, sua caridade heróica para com os pobres e doentes e sua devoção filial à Virgem Maria. As suas relíquias são veneradas na Igreja de Santo André em Viareggio, e sua memória permanece viva, não apenas através das Irmãs Servas de Maria, mas no coração do povo, que continua a invocar sua intercessão. Que o exemplo de Santo Antônio Maria Pucci nos lembre que a santidade não está em gestos espetaculares, mas na fidelidade heróica aos pequenos deveres de cada dia, no amor concreto aos mais necessitados e na confiança inabalável na materna proteção de Maria.